Jack, o Estripador. A verdade oculta por trás do serial killer mais famoso de Londres. Imagine caminhar pelas ruas úmidas e mal iluminadas de Whitechapel, em Londres, no final do século XIX. A névoa pesada se mistura ao cheiro de fumaça e carvão, encobrindo os becos estreitos onde a pobreza e a miséria eram tão comuns quanto as sombras que pareciam ganhar vida. É nesse cenário que surge uma figura que até hoje permanece como um dos maiores mistérios criminais da história: Jack, o Estripador. Seu nome se tornou sinônimo de terror e sua identidade, até agora, é um segredo guardado pelas paredes escuras do tempo. O que você vai ouvir hoje não é apenas uma história de crimes brutais, mas uma jornada pelas profundezas da Londres vitoriana, onde cada detalhe pode esconder uma verdade sombria. Em 1888, uma série de assassinatos brutais começou a assombrar Whitechapel. As vítimas, em sua maioria mulheres que viviam à margem da sociedade, foram encontradas com sinais de violência tão grotesca que nem mesmo os investigadores mais experientes conseguiam compreender a frieza e a precisão dos ataques. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly. Esses nomes ficaram gravados como as 5 vítimas canônicas do Estripador. Mas muitos acreditam que ele fez muito mais, que a lista de vidas ceifadas é bem maior do que a história oficial conta. O que tornava esses crimes tão perturbadores era a maneira meticulosa com que o assassino agia. Os corpos eram encontrados com cortes cirúrgicos, como se o criminoso tivesse conhecimento em anatomia. Isso levou a suspeitas de que Jack poderia ter sido médico, açougueiro ou alguém acostumado a lidar com lâminas afiadas e corpos humanos. Mas apesar das dezenas de suspeitos interrogados, ninguém foi oficialmente identificado. A cada nova vítima, o pânico crescia. As ruas de Whitechapel, já conhecidas pela pobreza e violência, tornaram-se território do medo absoluto. Um detalhe arrepiante foi a comunicação direta do assassino com a imprensa e a polícia. Cartas começaram a chegar aos jornais, escritas com um tom de deboche. Uma delas, assinada como Jack, o Estripador, deu nome ao criminoso e eternizou sua presença na história. Mas até hoje há dúvidas. Teriam sido realmente escritas por ele? Ou apenas invenções de jornalistas em busca de vender mais exemplares? A carta mais famosa, chamada From Hell, foi acompanhada por uma caixa contendo parte de um rim humano. A polícia nunca conseguiu provar se aquilo era uma evidência verdadeira ou uma farsa macabra. Enquanto o terror se espalhava, os investigadores enfrentavam uma Londres mergulhada em desigualdade social. A iluminação era precária, a segurança quase inexistente, e as multidões curiosas atrapalhavam tanto quanto ajudavam. Jack parecia brincar com todos, desaparecendo na neblina após cada ataque, como um fantasma impossível de capturar. Ele não apenas matou, ele criou uma lenda. O medo tomou conta da cidade e ecoou pelo mundo inteiro. Teorias sobre sua identidade se multiplicaram ao longo das décadas. Alguns acreditavam que poderia ser um médico respeitável, outros suspeitavam de membros da realeza, e até escritores famosos foram apontados como possíveis culpados. Mais de 100 anos depois, com análises modernas de DNA e tecnologia forense, alguns nomes voltaram à tona, mas nada foi confirmado. A verdade sobre Jack, o Estripador, continua enterrada entre documentos perdidos, pistas contraditórias e a névoa eterna de Whitechapel. O fascínio por essa história não está apenas na violência dos crimes, mas no mistério que permanece insolúvel. Jack foi um homem comum que se escondeu na multidão? Um gênio do mal que calculava cada passo? Ou talvez uma figura que nunca existiu da maneira como acreditamos, criada pela histeria coletiva e pela sede da imprensa em explorar o medo? Cada hipótese abre um novo labirinto de possibilidades. Hoje, mais de um século depois, as ruas de Whitechapel ainda carregam o eco dos gritos sufocados das vítimas,
e a presença fantasmagórica de um assassino que nunca foi capturado. O que é mais assustador? Os crimes que ele cometeu ou o silêncio eterno sobre quem realmente foi Jack, o estripador? Prepare-se, porque quanto mais fundo você mergulha nessa história, mais percebe que a linha entre realidade e lenda é tão turva quanto a névoa que cobria as ruas de Londres em 1888. A névoa de Whitechapel não se dissipava. Parecia ter aprendido a respirar, a entrar nas casas por debaixo das portas, a deitar-se sobre colchões de palha e a cochichar histórias que ninguém ousava repetir em voz alta. O gás dos lampiões fazia halos doentios nas esquinas e os passos dos que voltavam tarde reverberavam como sinais, como pequenos avisos de que algo se movia na escuridão. Naquelas ruas, o medo tinha cheiro: carvão úmido, sangue seco, cerveja barata. E tinha um nome que ninguém queria pronunciar quando o relógio da igreja batia além da meia-noite: Jack. Não um nome de batismo, não um rosto, não um homem, mas um vazio com lâmina. O público chamou de estripador, porque o que ele abria não eram apenas corpos, eram certezas. A partir daquele verão de 1888, quem caminhava sozinho por Whitechapel caminhava também ao lado de sua própria última respiração. Não foi de uma vez que a cidade percebeu. Primeiro veio o rumor de um corpo encontrado como tantos outros. Uma mulher sem nome decidido, uma vida às margens da margem. Mary Ann Nichols, Polly, para os poucos que ainda perguntavam seu paradeiro, foi encontrada no amanhecer do dia 31 de agosto, numa rua que parecia não terminar nunca, Bucks Row. A roupa levantada, a garganta aberta com ferocidade, cortes que não pertenciam à pressa de um ladrão ou ao ódio repentino de um amante. Havia método ali, frieza e um tempo cuidadosamente calculado entre a última voz que a ouviu e a primeira que a viu. Enquanto a notícia corria, a névoa parecia engrossar, como se os vapores concordassem com a cidade que algo havia mudado de lugar. A morte sempre morou em Whitechapel, mas aquela tinha assinatura. Quando Annie Chapman tombou, nas primeiras horas de 8 de setembro, em um pátio mal iluminado de Hanbury Street, as mãos que a encontraram tremeram por motivos que iam além da piedade. O corpo não era apenas vítima, era uma mensagem, uma profanação que apontava para conhecimento em anatomia. Não é que o assassino fosse, com certeza, médico, mas quem quer que tivesse feito aquilo sabia onde cortar, o que retirar, como se houvesse um manual silencioso guiando os gestos. Alguns juraram ter ouvido passos apressados, uma porta que bateu, um suspiro que não era do vento, e a cidade entendeu o risco de dizer: "Isso não é comigo." Era. Qualquer mulher que caminhasse sozinha poderia ser conduzida pela mão até um beco e ali descobrir que a intimidade mais profunda do corpo poderia tornar-se palco de uma tese de crueldade. O covarde se esconde atrás da névoa, murmuravam os constáveis. Mas a névoa não escondia tudo. Em 30 de setembro, a noite que Whitechapel recordaria como a Noite do Duplo Evento, o relógio partiu à meia-noite em 2 lâminas. Elizabeth Stride foi achada primeiro, a garganta cortada na Burner Street. Havia quem dissesse que o assassino fora interrompido, que um cavalo impaciente, uma roda de carroça ou um grito ao lado o teriam feito recuar antes de completar o ritual. Quase ao mesmo tempo, em Mitre Square, Catherine Eddowes foi encontrada em estado que desafiava o vocabulário dos jornais. Não bastava o gesto. A maneira como ele parecia ter trabalhado dentro de um prazo curto, como se soubesse medir a chegada das patrulhas e o alcance de suas lanternas. Bastava olhar para saber que o assassino não matava apenas para matar. Matava para demonstrar vontade sobre o corpo alheio, como quem escreve em pedra para não ser esquecido. E de fato não seria. Naquela madrugada, não foi só o sangue que deixou rastro. Um pedaço de roupa de Eddowes apareceu perto de um portal em Goulston Street, manchado, jogado ao lado de um pedaço de parede onde alguém,
e esse alguém talvez não fosse o assassino, escreveu um recado ambíguo que a polícia apressou-se a apagar antes de o dia chegar. Foi apagado, mas não esquecido, e a frase se tornou ossatura de teorias que atravessariam séculos. E assim a cidade percebeu que combatia não um homem, mas um fenômeno. Toda tentativa de iluminar o caso criava mais sombra. As cartas começaram a chegar. A princípio eram troças de bêbados e oportunistas, papel sujo buscando fama. Mas então veio aquela que trazia um nome, Dear Boss, que acabou por batizá-lo para sempre. E veio outra, mais tardia, mais abjeta, From Hell, acompanhada por parte de um rim humano em uma pequena caixa, como se o remetente quisesse transformar o correio em morgue e a curiosidade da imprensa em cúmplice. Verdade ou fraude? O tempo não respondeu. E talvez seja esse o ponto. Em Whitechapel, a dúvida era um personagem e, como todo personagem, tinha seu próprio arco dramático. Toda tentativa de fixar um fato deslizava. Toda certeza sumia pelo ralo da névoa. Quando o calendário chegou a 9 de novembro, o outono já tinha um gosto metálico e o pânico substituía a prudência. Noite fria, fogueiras tímidas atrás de vidraças rachadas. Homens que juravam ouvir no estalar dos carros o sussurro de uma lâmina desembainhada. Naquela manhã, na ruela de Miller's Court, onde a pobreza usava um número como sobrenome, Mary Jane Kelly foi encontrada no interior de seu quarto, numa cena que não cabia em relatório. Se a rua fora palco dos crimes, ali o assassino trancou a porta do teatro e, pela primeira vez, trabalhou sem pressa de ser interrompido. A polícia que empurrou a porta não carregava apenas cadernos, carregava o começo de pesadelos que ainda atravessariam gerações de investigadores. Quem quer que tivesse feito aquilo não foi capturado naquela manhã, nem em nenhuma outra. E a cidade percebeu que estava presa num paradoxo. Quanto mais procurava Jack, mais ele era feito de névoa. Mas a névoa, ainda que cúmplice, não mascara ruídos. Havia passos que se repetiam de testemunho em testemunho. Um homem de chapéu duro, um avental escuro, botas lustradas demais para aquelas ruas, bigodes que cheiravam a tabaco forte, um sotaque estrangeiro, um silêncio inglês. Era sempre, poderia ser. Um médico? Um açougueiro? Um estudante de cirurgia com alguma queda pela anatomia clandestina? Ou um homem comum, invisível como só o ordinário consegue ser? A Scotland Yard multiplicou suspeitos como se multiplicassem lanternas, e quanto mais luz jogavam, mais sombras apareciam. Um negociante vaidoso que gostava de alardear, um professor afogado no próprio silêncio, um barbeiro que cortava mais que cabelos, um homem chamado Aaron, que a história aprisionaria num diagnóstico sem defesa, um outro chamado Montagu, que a tragédia levou ao rio, um farmacêutico presunçoso, um viajante americano com remédios e olhos frios. Todos desfilaram diante de lupas, e nenhum carregou sozinho a culpa nas costas. O caso fez da cidade um tabuleiro sem regras. As peças eram os vivos, e o xeque-mate, os mortos. O mais terrível, porém, não foram os nomes. Foi o tempo. Havia sempre tempo para um encontro breve, um acerto de preço, um gole a mais, um beco lateral com menos olhos. E havia a sensação de que o assassino conhecia a coreografia da noite, os horários da patrulha, o peso de um silêncio antes do grito, o caminho mais curto entre onde a vítima parava e onde seria encontrada. Os jornais lucravam com manchetes que eram quase facas, ampliavam a lenda, fabricavam detalhes, forjavam cartas se fosse preciso. Jack percebeu que estava sendo observado, mas também aprendeu que a observação alimentava o mito. Qualquer homem com um casaco escuro e pressa virou ameaça. Qualquer mulher que risse na esquina carregava, no riso, um pequeno pacto com o perigo. Havia um outro mapa por baixo das ruas. O mapa do medo. A cada noite, ele ganhava novíssimos becos, desenhados a tinta invisível, traçados por passos apressados e convicções estilhaçadas.
Uma janela que antes dava para a calçada, agora dava para um abismo. Uma porta que sempre rangeu, naquela semana parecia um soluço. E quem não acreditava em fantasmas, começou a reconhecer que o conceito de fantasma não depende de morte. Basta uma presença sem rosto e com vontade. Jack não precisou de máscara. Bastou-lhe o anonimato. Você pode tentar reconstruir passo a passo o que aconteceu naquela última noite na casa de Mary Jane. Pode medir a distância entre a cama e a janela, o ângulo por onde a luz teria entrado, o lugar exato em que a lâmina repousou quando o braço cansou. Pode anotar o horário em que uma vizinha ouviu um canto ou um choro ou nada, mas a reconstrução do impossível só reergue o labirinto. Quando um crime se torna lenda, o conhecimento vira bruma. Quando a violência vira símbolo, cada detalhe passa a significar tudo e nada ao mesmo tempo. As casas de Whitechapel não foram apenas endereço, viraram glifos num alfabeto de pavor, e o leitor era a cidade inteira. No dia seguinte ao último corpo, os jornais amanheceram com promessas de resposta. Ao cair da tarde, restaram perguntas. A polícia reuniu mapas com linhas como veias, abriu dossiês com nomes que hoje são curiosidades de rodapé, trouxe especialistas que se contradiziam com autoridade. Alguns juraram ter provas definitivas, um traço de tinta que ligaria a caligrafia da carta a um sujeito de hábitos discretos, um frasco empoeirado numa prateleira de um quarto de pensão, um desentendimento em um clube médico onde se discutia a anatomia com vinho demais. O século virou, as roupas mudaram, carros substituíram carruagens e Whitechapel trocou tijolos. Mas a pergunta essa não envelheceu um dia. Quem? Talvez haja um deleite pervertido em não saber. O desconhecido dá ao medo a elasticidade de um conto que se reconta, e Jack se adaptou a cada nova boca que sussurrou seu nome. Para alguns, foi um médico respeitável que entrou e saiu pela porta dos fundos do hospital. Para outros, um imigrante invisível, esmagado pela xenofobia de uma Londres que não suportava seus próprios guetos. Houve quem o erguesse à condição de membro da realeza, como se a maldade necessitasse de sangue azul para gotejar melhor. E houve ainda quem dissesse, com frieza assustadora, que Jack pode não ter sido um só, que a assinatura era falsa, que o pânico agrupou crimes que tinham apenas semelhança de época e cenário. Mas aí está o truque. A lenda funciona tanto se ele for um quanto se forem muitos. O que não muda é o rastro. As vítimas, essas sim, têm nome, rosto, histórias que importam mais do que a curiosidade por quem brandiu a lâmina. Polly, Annie, Liz, Kate, Mary Jane, nomes repetidos até virarem proteção contra a amnésia conveniente. Foram chamadas de prostitutas, como se um rótulo bastasse para absolver a cidade de tê-las deixado tão vulneráveis. Eram mulheres tentando viver entre turnos, cansaços, dívidas, amores mal curados, fome. Numa Londres obcecada por respeitabilidade, elas carregavam sozinhas o peso da hipocrisia coletiva. O assassino operou no ponto cego que a moral fingia não ver. E talvez esse seja o ensinamento mais cruel da história. O monstro encontrou a brecha que todos sabiam existir e ninguém fechou. Às vezes, quando o vento sopra de um jeito que só Londres entende, parece possível ouvir outra vez as patrulhas batendo com o bastão no chão molhado, um código rítmico de presença, e pelo intervalo entre toques, imaginar uma sombra que sabe exatamente quanto tempo tem até o próximo sinal. Outras vezes, não se ouve nada, e é nesse nada que Jack mora, porque ele é menos uma pessoa do que um espaço deixado em aberto, onde toda especulação pode dançar. A ciência contemporânea tentou entrar nesse espaço com luvas e pinças, procurando vestígios onde só restou papel envelhecido e objetos tocados por mãos demais. Às vezes achou algo, um fragmento, uma possibilidade de DNA numa fibra, um nome que encaixa como uma chave num miolo gasto. E mesmo assim, o que se chama de resposta nunca fechou a porta. A névoa de Whitechapel aprendeu todas as frestas. Agora,
Imagine a câmera descendo a Commercial Street, o som dos sapatos contra pedras, o brilho do gás tentando romper a umidade, e você, espectador, andando na linha que separa história e pesadelo. Nas janelas, cortinas que se movem com o sopro de um segredo. Em cada esquina, um detalhe que parecia trivial e de repente muda de cor. Um homem acende um cigarro. O fósforo desenha um círculo de luz no escuro. No fundo desse círculo, por um segundo longo demais, a lâmina reflete como um olho. Quem a viu, jura que não viu. Quem não a viu, jura que viu. E você, que não estava lá, sente que esteve. Porque Jack não depende da geografia. Depende do seu medo, do que os outros podem fazer quando a cidade finge dormir. Talvez você queira um culpado. Talvez você exija um nome, um rosto, um prontuário fechado com carimbo, caso resolvido. A verdade, se existe, não tem a obrigação de confortar. A verdade, em Whitechapel, anda com passos de borracha e sai das cenas por portas que não constam nos mapas. O que sobra é a anatomia do medo, a certeza de que um homem comum pode usar a noite como roupa e descer pela rua com as mãos limpas de sangue. Por enquanto. E sobra também a lembrança de que as vítimas não foram apenas estatísticas numa série. Elas respiraram, amarrotaram moedas nas pontas dos dedos, riram de piadas ruins, se pentearam em espelhos rachados, foram chamadas pelo nome e, no fim, foram chamadas de lição. Você está aqui, me ouvindo, porque há uma promessa em histórias como esta. A promessa de que, se entendermos as sombras, talvez consigamos controlá-las. Mas nem sempre é assim. Algumas sombras aprendem o nosso idioma. Aprendem a dizer já volto. Aprendem a bater a porta com modéstia. Aprendem a escrever cartas e a cortar garganta com uma economia quase elegante. A sombra que chamamos de Jack fez tudo isso. Deu à Inglaterra uma ferida que não cicatriza. E ao mundo um mistério que não quer resposta. Porque a ausência de resposta mantém acesa a vela da curiosidade. E ao redor desta vela, dançam espectadores por gerações. É tarde agora. A névoa engrossa nas bordas da sua tela, como se estivesse em Whitechapel outra vez. Você pode apagar a luz e prometer a si mesmo que vai esquecer. Mas, quando passar por uma rua vazia, talvez escute um passo extra, que você vai jurar ser eco. Talvez veja um brilho metálico onde não há metal. Talvez sinta por um único segundo que alguém caminha um passo atrás de você e desacelera quando você desacelera, e acelera quando você acelera. E então você vai entender que a única prisão capaz de conter um fantasma é a luz, e que a luz em algumas noites é pouca. Se você chegou até aqui, mantendo os olhos e a respiração, é porque seu instinto reconhece que certas histórias precisam ser contadas para que a cidade durma com um olho aberto. Foi isso que fizemos hoje. Caminhamos juntos por ruas estreitas, escutamos vozes que a história tentou calar, tocamos na parede onde um recado foi apagado às pressas, atravessamos a noite do duplo evento com a pressa necessária para sobreviver. Não capturamos Jack. Talvez ninguém capture, mas resgatamos quem sempre merece resgate. As pessoas por trás das manchetes. E enquanto lembrarmos seus nomes, a cidade lembrará o que não deve repetir. Agora, se você quer continuar desvendando a escuridão comigo, se essas ruas, esses passos, essas lâminas silenciosas mexeram com a sua imaginação e com aquele instinto antigo de olhar por cima do ombro, eu te convido a permanecer neste beco iluminado pela nossa voz. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário contando o que mais te arrepiou nessa história, curta este vídeo para que mais gente encontre essas sombras e explore as outras histórias que preparamos no Vórtice 404. Porque enquanto houver curiosidade, haverá luz. E enquanto houver luz, a névoa terá um motivo para recuar, mesmo que por alguns minutos a mais.